Fala pessoal, eu me chamo Arthur Hill e te trago semanalmente conteúdos a respeito da economia, tento divulgar a aplicabilidade das ciências econômicas na minha e também na sua vida. Hoje falaremos a respeito de taxa Selic, um instrumento bastante importante na política monetária do Brasil. Como isso te afeta, como isso me afeta, quais as possibilidades de investimentos a partir de uma alta na taxa Selic. Se você não sabe o que é isso, fique por dentro, acompanhe o vídeo até o final. O que é a taxa Selic? Primeiro eu peguei uma definição mais teórica, algo mais conceitual, para servir de base, de alicerce, para a gente ter uma noçãozinha daquilo que é a taxa Selic. Com exemplos isso vai ficar muito mais fácil, muito mais prático da gente entender, beleza? Vamos lá, segundo aqui a definição do Wikipedia, no Brasil a taxa Selic é a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurado no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia para Títulos Federais. Não entendi nada, Arthur. Calma, vou explicar exemplificando. Mas primeiro, nós temos que voltar lá na origem desse problema, do que gera a taxa Selic, qual é a razão, qual o motivo pelo qual existe taxa Selic. Existem dois conceitos na economia que a gente chama de monetização e desmonetização. O período de monetização é marcado por uma inflação baixa. Se eu tenho menos produtos inflacionários, as pessoas tendem a consumir, a comprar, entendido? Por exemplo, se eu tenho que comprar uma televisão e ela está com inflação pequena, ela está com preço baixo, as pessoas não vão poupar, não vão investir esse dinheiro para comprar futuramente quando o preço abaixar. Como o produto ele está acessível ao mercado, eu opto por comprar, por lançar esse dinheiro no mercado. O período de desmonetização é o processo reverso do que acontece na monetização. É um período onde eu tenho uma alta taxa de inflação, os produtos estão muito caros. Então o que acontece? Os investidores optam por segurar esse dinheiro, investir em determinados bens ou serviços e pegar esse dinheiro futuramente quando a inflação der uma baixada. Esse conceito de monetização e desmonetização está inteiramente interligado, atrelado a um princípio econômico, o princípio de que os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Por que isso acontece? Isso acontece porque a economia trata de um tema fundamental da nossa sociedade, a escassez. Quando a gente volta naquele velho trade-off da economia entre água e diamante, o que vale mais? O diamante, porque é um bem mais escasso. Apesar da água ter inúmeras aplicabilidades na nossa vida, ser um bem extremamente útil, ela é mais acessível, é um recurso mais abrangente. Quando a gente olha para o diamante, são os recursos mais escassos. Ele ser mais escasso, ele tende a valer mais. Assim funciona também com a moeda. Quando o governo emite muitas moedas, torna-se um bem mais acessível, menos escasso. Por isso ela tende a desvalorizar, por isso ela tende a valer menos. E isso tudo gera inflação. Um exemplo extremamente útil que eu vou dizer para vocês é que se encontra no livro do Mises. Eu não sei falar a referência ao certo, eu não sei se é no cálculo econômico, na sociedade socialista, se é no intervencionismo, a análise econômica, ou se é nos 6 lições. Ele diz assim, que um país tinha entrado em guerra, claro que é um exemplo hipotético. Então, existe uma indústria bélica que produzia armas, instrumentos de defesa, enfim, armamentos de guerra em geral. E do lado dessa indústria existia um restaurante. O governo daquele país, com o intuito de vencer a guerra, emitiu mais moedas para financiar todo o custo de uma guerra. Começou a comprar mais armas, começou a produzir mais tanques, a produzir mais instrumentos de defesa. Ou seja, aquela indústria começou a receber mais dinheiro. Os trabalhadores começaram a passar mais horas do dia ali e receber, consequentemente, pelas essas horas trabalhadas. Então, eles foram com mais frequência naquele restaurante, começaram a fazer mais refeições ali, consumir mais pelo período que ficaram na fábrica e pela sua renda também ter aumentado. Resumindo, aumentou a demanda por produtos e serviços daquele restaurante. Consequentemente, o restaurante teve que contratar mais funcionários, aumentar o número de pedido aos seus fornecedores, enfim, aumentou a demanda por tudo que engloba aquele restaurante. Aumenta a demanda, aumenta também os preços, e é aí que entra a inflação. Lembrando que isso tudo foi graças à emissão de moedas que o governo fez a mais para financiar a guerra. Arthur, você já fez uma nostalgia e já viajou o mundo, citou vários exemplos, e onde que entra a taxa Selic nisso? Aí entra a taxa Selic, porque ela é justamente o instrumento regulatório do Copom
que é um órgão ali do Banco Central, para regular a liquidez, a quantidade de dinheiro circulando na minha economia. E como a taxa Selic faz isso? Vale ressaltar também aquilo que são os títulos da dívida pública. Por exemplo, o governo tem uma dívida na qual ele não consegue pagar agora. Então ele emite um título dessa dívida que pessoas como você e como eu podem comprar. Aí ele vai nos remunerar daqui a algum tempo baseado na taxa Selic. Bom, pessoal, aí para vocês deixar um esqueminha só para a gente entender melhor a taxa Selic e a sua influência. Suponhamos que esse é o trade-off enfrentado por um banco. Ele tem lá um dinheiro lá para emprestar, só que ele não sabe se empresta para o governo ou para pessoas físicas e pessoas jurídicas. Está muito alta, compensa o banco muito mais emprestar esse dinheiro para o governo do que propriamente para pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, se eu tenho uma taxa Selic alta, isso significa que vai aumentar a alíquota sobre o crédito. E se eu tenho um aumento na alíquota sobre o crédito, eu tenho menos pessoas acessíveis a esse dinheiro, menos pessoas pegando este empréstimo. E se eu tenho menos pessoas pegando este empréstimo, eu tenho menos consumo. E se eu tenho menos consumo, isso significa que a minha demanda abaixou e vai gerar menor preço. Eu tenho menos preço, isso significa que eu tenho menos inflação. Já por outro lado, quando a gente olha a taxa Selic mais baixa, a 5% ao ano, isso significa que compensa mais o banco emprestar o dinheiro para pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Então, se a taxa Selic abaixa, isso significa que a alíquota sobre o crédito também vai abaixar. Se a alíquota sobre o crédito abaixou, significa que eu vou ter mais acessibilidade a esse dinheiro. Tenho mais pessoas pegando crédito, seja lá para abrir um empreendimento, seja lá para pagar contas. E se eu tenho mais pessoas pegando esse crédito, eu tenho, consequentemente, mais dinheiro. Se eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais consumo na minha economia. E se eu tenho mais consumo, isso aumenta a minha demanda. E se aumenta a minha demanda, consequentemente, eu tenho mais preços. Se eu tenho mais preços, isso significa que gera inflação. Tornou-se possível a gente entender melhor como é que a taxa Selic ela faz, essa regulação aí da quantidade de moeda na minha economia, da minha liquidez no mercado. O Banco Central anunciou semana passada, como eu havia dito, uma taxa Selic de 7,75%. Uma alta, E isso já era previsto, porque o governo teve que emitir moeda para cobrir os gastos, as despesas com a Covid-19. A União destinou vários recursos, tanto aos municípios quanto aos estados. E isso gerou, de certa forma, mais dinheiro em circulação. Além disso, teve aquele auxílio antes de R$600 e agora de R$400. Então eu tive mais pessoas acessíveis ao dinheiro, mais liquidez no mercado, isso gera inflação. Agora, para tentar contornar essa situação, o Banco Central aumenta a taxa Selic. É isso, pessoal. A taxa Selic aumentou, significa que a gente está num período inflacionário. O governo está dizendo indiretamente, bom, eu preciso dar uma segurada na liquidez, tem muito dinheiro circulando, a inflação está muito alta, então eu preciso segurar. Já quando a gente tem um período de desmonetização, isso significa que vai ter uma redução na taxa Selic, a gente precisa injetar mais dinheiro no mercado. É uma possibilidade de investimentos agora, taxa Selic alta, Isso significa que é possível a gente comprar títulos públicos, é uma grande oportunidade da gente ter uma remuneração maior no futuro. Então, para você que pensa em investir, vale a pena estudar sobre taxa Selic. Então é isso, galera. A taxa Selic, ela mostra, é como se fosse um sinal claro. Se ela aumentou, significa que a gente vive num período inflacionário, como ocorre hoje. Já quando ela cai, que ela sofre aquela queda, significa que a gente está com a inflação baixa. É mais ou menos esse instrumento. Sobre investimentos, é uma possibilidade. Se existe um aumento da taxa Selic, isso significa que é melhor para mim investir meu dinheiro. Eu compro lá o título público e se a taxa Selic está alta, significa que ao longo do tempo, o meu dinheiro vai render. Então essa é uma possibilidade de investimento. Pessoal, foi isso o vídeo. Espero assim de verdade que tenham gostado. Eu peço também que compartilhe, que comente, que deixe o like aí, se inscreva no canal. Isso é muito importante para mim, receber esse feedback, que serve de combustível, para mim continuar a fazer mais vídeos para vocês. Deixa sugestões no comentário daquilo que vocês querem saber também. Isso é muito importante. Valeu, galera. Tamo junto. Muito obrigado.